Descobrindo a verdade, um testemunho de uma filha sobre o comportamento de sua mãe, demonstrando com esta situação como é o processo inicial que comumente filhas e filhos passam assim que descobrem o transtorno de personalidade narcisista. Um dia saí para tomar um café com uma amiga. Estávamos conversando sobre todos os diferentes lugares em que morávamos. De alguma forma, acabamos discutindo sobre vizinhos problemáticos. Contei a ela uma experiência terrível que tive durante minha infância. Descrevi como o vizinho estava agindo com minha família. Descrevi algumas das coisas bizarras que eles diziam e faziam. Mesmo depois de várias tentativas de retificar, melhorar a situação, era óbvio que as coisas não iriam melhorar. Minha família acabou se mudando por conta disso. Minha amiga mencionou que o vizinho parecia narcisista. Eu já tinha ouvido o termo muitas vezes antes, mas nunca realmente havia pensado profundamente nele. Quando voltei para casa, pesquisei sobre narcisismo no meu computador. Como muitas pessoas, eu apenas pensava que narcisismo significava alguém que era egoísta e frequentemente se gabava de si mesmo. Enquanto eu lia as informações, elas pareciam descrever com precisão minha experiência infeliz com o meu vizinho. Fiquei tão intrigada com as informações que comecei a querer aprender mais sobre as pessoas que sofriam com esse transtorno. Estranhamente, me senti completamente atraída por isso. Acabei passando várias horas lendo informações relativas ao narcisismo. Eu havia esquecido o primeiro motivo sobre por que eu tinha originalmente pesquisado sobre este assunto. Ao ler as informações, uma sensação muito estranha tomou conta de mim. Eu não sabia como, mas tudo o que estava lendo parecia extremamente familiar. De repente, tudo se encaixou. Lembro-me de dizer em voz alta: "Meu Deus, isso é uma descrição da minha mãe." Eu apenas sentei lá e olhei para as palavras na tela do computador. Eu comecei a ficar em choque. Eu simplesmente não conseguia acreditar no que estava lendo, tudo a descrevia perfeitamente. Era como se estivessem escrevendo especificamente sobre ela. Que descoberta para mim! Todos esses anos, acreditei que algo estava errado comigo. Lutei com as mesmas perguntas durante toda a minha vida. O que eu fiz errado? O que havia de tão terrível em mim para que ela me tratasse assim? Ela diz que me ama, mas nunca me senti amada. Eu nunca conseguia agradá-la. Durante toda a minha vida, tentei fazer tudo o que pudesse para obter a aprovação dela. Comprei belos presentes, mas sempre foram da cor errada, ou da marca ou tamanho errados. Não era apenas a marca do material ou o tamanho, era algo a mais que não entendia. Se eu fizesse algo para ela, nunca era exatamente como ela queria. Nunca concordou com como eu fazia qualquer coisa, pois na visão dela, eu sempre estava errada. Ela desaprovava quase tudo que eu gostava se não correspondesse aos seus padrões. Sempre assumi a culpa e pensei que simplesmente não era uma filha boa o suficiente, e eu me sentia com tal falha. Agora eu sabia por que estava tão animada, que pulei e desci correndo para contar ao meu marido a minha descoberta. Depois que o choque inicial passou, comecei a sentir uma enorme sensação de alívio. Eu tinha respostas para tantas situações inexplicáveis. Senti como se um enorme peso tivesse sido tirado de meus ombros. Eu não era o problema e minha mãe que era. Eu não tinha falhado com minha mãe, ela tinha falhado comigo. Decidi fazer algumas pesquisas para aprender o máximo que pudesse sobre narcisismo. Comecei a ler todas as informações e estudos sobre o narcisismo que eu poderia encontrar. Eu sabia que tinha muito que aprender. Procurei na internet, fui à biblioteca e visitei várias livrarias e li alguns livros. Muitos foram úteis na descrição de como age um narcisista. A maioria dos livros dizia respeito a cônjuges narcisistas, no entanto, ainda consegui aprender muito com eles. Eu tinha encontrado apenas um livro que dizia respeito ao narcisismo parental. Era um livro maravilhoso, mas eu precisava de mais informações sobre o que poderia fazer a respeito. Simplesmente continuei minha busca por mais informações. Eu também assisti documentários relativos a comportamento narcisista. Isso foi extremamente útil. Pude ver o comportamento narcisista e ouvir suas reações a muitas situações diferentes. Comecei a pensar no comportamento de minha mãe e comparei-o com tudo o que havia aprendido. Algumas das características do comportamento eram completamente óbvias e outras não. Alguns eu rejeitei e descobri e percebi mais tarde. Olhando para trás agora, não vejo como pude não vê-los. Embora eu tivesse quase certeza do que havia de errado com minha mãe, precisava de mais provas. Eu precisava ter certeza absoluta de que ela era de fato narcisista. Eu levava isso muito a sério. E se eu estivesse certo e minha mãe fosse narcisista? Isso significa que minha mãe tem um transtorno de personalidade. Foi um pouco assustador, mas eu estava em uma missão para encontrar a verdade. Eu queria falar com alguém sobre isso, então decidi ligar para minha irmã.
Ela é a filha mais nova do primeiro casamento de minha mãe. Contei a ela sobre minha descoberta e sugeri que ela comprasse um dos livros que eu estava lendo. Eu sabia que podia confiar nela, já que desenvolvemos um ótimo relacionamento nos últimos 2 anos. Isso ocorreu devido a mais um incidente decepcionante envolvendo minha mãe, que descreve abaixo. Eu estava prestes a fazer uma delicada cirurgia. Meus filhos eram muito pequenos e precisavam de cuidados. Perguntei à minha mãe se os filhos poderiam ficar com eles por alguns dias enquanto eu fazia a cirurgia. Ela concordou e meu marido planejava levar as crianças para a casa dos meus pais um dia antes da minha cirurgia. Ele iria tirar uma folga do trabalho para cuidar de mim. Perguntei à minha mãe se ela e meu pai poderiam levar as crianças para casa assim que eu saísse do hospital. Eu estaria tomando remédios e não deveria ser deixada sozinha. Ela disse não. Quando perguntei por quê, ela disse que não sabia se eles teriam vontade de levá-los de volta. Meu marido teria que me deixar sozinha em casa por 3 horas para ir buscar as crianças, só porque ela não queria dirigir. Fiquei muito magoada e confusa com isso. Eu não podia acreditar que ela me trataria assim. Eu não entendia como minha própria mãe podia ser tão egoísta e insensível. Naquele ponto, eu nem queria que ela cuidasse das crianças. Infelizmente, não tive escolha. Não havia mais ninguém disponível. Fiquei extremamente chateada. Eu não tinha ninguém a quem recorrer, então liguei para minha irmã em desespero. Embora não fossemos próximas na época, eu queria saber se ela havia passado por algo assim antes com nossa mãe. Ela foi capaz de me acalmar. Eu podia ouvir o calor e a compaixão em sua voz. Começamos a nos telefonar regularmente depois desse incidente. Eventualmente percebemos que nossa mãe estava mentindo uma para a outra. Ela tentou convencer minha irmã de que eu era estúpida, fraca e ingênua. Ela tentou me fazer acreditar que minha irmã era uma mentirosa, ciumenta e indigna de confiança. Fomos ambas acusadas de ser totalmente controladas por nossos maridos. Nós respondemos muitas perguntas uma para a outra. Poderíamos realmente terminar as frases uma da outra quando se tratasse do tratamento depreciativo ou dos comentários que recebemos de nossa mãe. Cada vez que conversávamos, ambas nos sentíamos extremamente validadas. Tínhamos muitos dos mesmos sentimentos, mas nunca os compartilhamos com ninguém. Cada uma de nós sabe como a outra se sente. Cada uma de nós tinha baixa autoestima e achava que devia haver algo errado conosco. Nossa mãe instilou as mesmas crenças negativas em nós duas. É uma ironia porque durante anos nossa mãe nos encorajou a telefonarmos uns para os outros. Acho que ela nunca acreditou que qualquer uma de nós aceitaria sua sugestão, especialmente porque ela estava nos alimentando com informações falsas e negativas uma sobre a outra. No entanto, depois que construímos um relacionamento, nossa mãe ficou consideravelmente descontente. Isso foi imediatamente aparente. Ela começou a me alertar consistentemente para não chegar muito perto de minha irmã. Ela dizia que eu lamentaria se o fizesse. Ela me disse que escolhi a irmã errada para construir um relacionamento e me incentivou a ficar perto de minha irmã mais velha. Quanto mais eu e minha irmã conversávamos, mais descobríamos que tínhamos muito em comum. Temos um relacionamento maravilhoso. Temos sido capazes de nos ajudar e apoiar uma a outra. Minha vida mudou dramaticamente e sou muito grata por ela. Nós duas nos sentimos seguras e confiamos uma na outra completamente. Também temos o mesmo senso de humor louco. Eu realmente tenho uma irmã maravilhosa em minha vida agora. Eu não estou mais sozinha.